Direito Penal, aplicação da lei penal, contagem de prazo. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de polícia, professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos. Estou trazendo aqui mais um tema interessante para a gente trabalhar na matéria de Direito Penal, um tema importante que pode sim ser cobrado no seu concurso, mas que muita gente erra por falta de conhecimento e por falta de cuidado, tá? Eu vou dar dicas simples aqui para você gabaritar tudo o que for necessário no seu concurso, no que tange a contagem de prazo na lei penal, perfeito? Vamos lá. O artigo 10 do Código Penal informa o seguinte: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, tá? O calendário comum, chamado também de calendário gregoriano, é o nosso calendário comum, gregoriano. Diversamente dos prazos processuais, de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, os prazos penais, que são também materiais, olha só, os prazos penais são materiais, tá? Os prazos penais são improrrogáveis e fatais. Os prazos penais são improrrogáveis e fatais. Em sua contagem é incluído no cálculo o dia do começo, tá? Esse raciocínio é aplicado a todos os prazos legais com conteúdo de direito material, ou pelo menos predominantemente material. Por exemplo, duração das penas, prescrição, decadência e etc. Olha só, se o indivíduo foi preso às 11h59 de determinado dia, né, ele foi preso às 11h59, iniciou-se a lavratura do flagrante, do auto de prisão em flagrante dele, na delegacia de polícia. Esse dia é contabilizado no prazo. Por quê? Porque a gente está diante de um prazo material, um prazo penal, um prazo material, tá? Então, esse dia é contado sim. Olha só, essa diferença foi fixada apenas para favorecer o réu, tá? Essa diferença favorece o réu. Por exemplo, é um dia a mais na pena, é um dia a menos na prescrição ou na decadência. Por isso é interessante que esse dia seja contado logo, diversamente no caso, né, dos prazos processuais, que não se considera o dia do início. No processo penal é outra história, o dia do início não é contabilizado. Dá-se em tese um dia a mais, para a gente tomar providência processual adequada. Esse dia a mais, no caso do processo penal, é como se fosse um bônus, porque ele terá um dia a mais, por exemplo, para recorrer. Então, no processo penal, o dia de início não conta. Aconteceu hoje, se o fato aconteceu hoje, inicia-se a contagem amanhã, ou quiçá depois de amanhã, se cair num sábado, num domingo, num feriado, enfim, as regras processuais estão no Código de Processo Penal. Quem estiver cursando a matéria de Direito Penal aqui numa prova vai ver isso. Quem não estiver não tem problema, porque isso não será tratado aqui na nossa matéria de Direito Penal. Eu só estou falando para a gente fazer uma diferença e uma melhor compreensão dos prazos penais, perfeito? Agora, prazo penal, aconteceu um fato hoje, começa hoje, o crime aconteceu hoje, a prescrição começa a contar a partir de hoje, porque se contasse a partir de amanhã, isso não seria benéfico para o réu, seria maléfico, porque a prescrição teria um dia a mais, ok? Por isso que começa a contar hoje, porque é um prazo material, é um prazo que ajuda o réu, Na contagem do prazo material, utilizamos o calendário gregoriano, que é o nosso calendário comum, tá? Um mês de prazo vai de determinado dia à véspera do mesmo dia do mês subsequente. O mesmo raciocínio servirá para a contagem de anos. Então, vamos supor, um prazo de um mês, olha só, o prazo de mês, ele vai de determinado dia à véspera do mesmo dia do mês subsequente. Então, se uma coisa acontece no dia 14 de janeiro, um mês vai terminar no dia 13 de fevereiro.
13 de fevereiro. Ou seja, aqui ó, dia à véspera do mesmo dia no mês subsequente, tá? Não importa se o mês tem 30 dias, 31 dias, 28 dias no caso de fevereiro, ou 29 dias no caso de fevereiro, quando é ano bissexto, isso não tem importância. Essa é a regra geral que não comporta exceção, tá joia? 14 de janeiro, um mês, é 13 de fevereiro, tá? 18 de maio é aqui, ó, um mês depois é 17 de junho. E assim por diante, perfeito? E assim por diante. E o mesmo raciocínio servirá na contagem dos anos, tá? 2020, se o prazo é de 4 anos, né, vamos colocar aqui, ó, 18 de maio, né, vamos usar a mesma data aqui, ó, de 2020, 18 de maio de 2020, a gente vem aqui, ó, se for um prazo, por exemplo, material, né, de 3 anos, ele vai terminar em 17 de maio de 2023. Perfeito? Um prazo exato de 3 anos. A gente não computa 365 dias, não. A gente computa dessa forma aí, tá? Olha só um exemplo aqui, ó. Dia 15 de fevereiro de 2020, ocorre um crime de furto simples. Nos termos do artigo 109, inciso 4º, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato será alcançada em 8 anos. Então, com os devidos cálculos, percebemos que o último dia para o recebimento da denúncia será, ó, dia 14 de fevereiro de 2028. No dia 15, já estará operada a prescrição. No dia 15 já era. Tá vendo como isso favorece o réu? Esse prazo favorece o réu. Esse prazo penal material, ele favorece o réu, beleza? E eu quero só que você tome cuidado com uma coisa, tá? O prazo de um mês é uma coisa, prazo de 30 dias é outra. O prazo de 30 dias é em dias. Prazo de dias é em dias. O prazo de mês é em mês. O prazo de ano é ano. Então, por isso que um mês é um mês, 30 dias é 30 dias. Não necessariamente vai dar a mesma sequência, né? No caso aqui do exemplo que eu conversei com você. Não necessariamente 30 dias, igual aqui, ó, 14 de janeiro, 13 de fevereiro. Isso não ocorre necessariamente em prazo de 30 dias, porque esse prazo é contado em dias. O prazo de mês é contado a mês, tá? Independentemente aqui de fevereiro ter 28 dias, tá? 28 dias, ou até 29 se for ano bissexto, não tem problema, tá? A contagem é essa, ela é exata. Bom, no artigo 11 do Código Penal, a gente tem uma pequena informação informando o seguinte, né? A informação é a seguinte: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Perfeito? Então a gente despreza, tá? Por isso que eu falei, se o fato ocorreu às 11h59, né? Se o fato ocorreu 11h59, a gente vai considerar aqui às 24 horas. Às 24 horas. Foi-se embora um dia, tá? Aqui, ó. Vamos supor, dia 6 de março do ano de 2020. 6 de março do ano de 2020. O prazo já começou a contar aqui, ó. O prazo já começou a contar aqui. Nesse próprio dia 6 de março de 2020. Ele vai encerrar no dia 5 de abril de 2020. Porque esse dia aqui também entrou, porque a gente está desprezando. A gente não vai contar aqui 29 dias e 1 minuto. Não é 29 dias e 1 minuto. Aqui não, aqui é o prazo de um mês, tá? E se for olhar em dias, a gente vai contar esse dia aqui, ó. Apesar do fato de ter acontecido às 11h59, nós vamos contar como um dia inteiro, perfeito? Um dia inteiro. Olha só, qualquer dúvida eu estou à disposição. Essa foi uma aula rápida também. É um tema até bobo, né? Basta estudar ele que dá para acertar todas as questões. É um tema tranquilo, mas se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição na prova concursos. Um grande abraço para você, bons estudos
e até a próxima aula. Até mais!